Quero nessa oportunidade saudar os queridos e amados irmãos com a doce, bendita e gloriosa paz do Senhor. Amém, queridos? Dizer aos irmãos que, para mim, constitui-se um grande desafio em ter aceitado o convite para trazer a palavra de Deus nessa noite, em um culto de EBD, em um culto de escola bíblica dominical. Constitui-se um grande desafio, porque nós sabemos que trata-se do ensino da palavra de Deus, e nós estamos diante da noiva do Cordeiro. Paulo, ele dizia assim: cuida de ti mesmo e da sã doutrina, para que, ensinando, não venha trazer condenação para ti e para aqueles que te ouvem. Então, o peso de ensinar, de pregar, de ministrar a palavra de Deus, ele é um peso muito grande. E quando a irmã, nossa coordenadora, irmã Rubenilde, nos pediu que aqui estivéssemos, domingo eu estava aqui na porta, ela me surpreendeu, disse: olha, o senhor vai ficar com a palavra de terça-feira. Eu fiquei com as pernas assim meio trêmulas, né? E aceitei o convite porque a gente não pode negar a honra que Deus nos concede. Então, se Deus nos concedeu essa honra, nós não podemos dizer não, até porque a Bíblia diz que o bom soldado, ele não se embaraça com o negócio dessa vida. Então, eu creio que nós somos bons soldados de Cristo e devemos estar prontos, né? Inclusive, ontem foi um dia muito corrido para mim, não tive tempo assim de me preparar, disse: não, mas amanhã dá certo. Aí hoje foi mais corrido ainda do que ontem, né? Mas nós entendemos que a palavra é de Deus, que a igreja é de Deus, que a inspiração é de Deus e que a graça é de Deus. Portanto, nós confiamos na graça de Deus nessa noite. Amém, queridos? Quero convidar o irmão para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, carta do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, a igreja que estava em Éfeso, ou carta de Paulo aos Efésios. Amém, queridos? Capítulo 5, vamos ler, capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Carta do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso, ou escrevendo aos Efésios. Eu costumo dizer a igreja que estava em Éfeso, porque quando eu digo aos Efésios, é como se eu estivesse dizendo a todos os moradores daquela cidade, né? Então, eu gosto de dizer a igreja, né? Porque Éfeso era uma cidade e ali estava a igreja do Senhor. Crentes também tinha descrentes. Quando eu digo aos Efésios, é como se fosse para todos os moradores. E aqui foi especificamente para a igreja do Senhor. Capítulo 5, versículo 21, versículo 18 ao 21. Quantos localizaram, digam amém. Leiamos, pois, o texto sagrado. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém, queridos? Quando Paulo escreveu esta carta à igreja em Éfeso, Paulo, ele era um prisioneiro do Senhor. Portanto, ele estava preso em Roma, agora por perseguição ao próprio Evangelho, pelo imperador Nero. Essa carta ela foi escrita por volta do ano 62, depois de Cristo. E quando Paulo ele escreve
esta igreja, essa carta à igreja de Éfeso, ele dá um tema para essa carta e também ele fala de um propósito pelo qual ele escreveu essa carta. E o tema que o apóstolo Paulo dá para esta carta, escrita à igreja em Éfeso, que estava em Éfeso, é Cristo e a igreja. Cristo e a igreja, ou seja, o relacionamento de Cristo com a igreja e o relacionamento da igreja com Cristo. E também fala do relacionamento da igreja com a própria igreja. Como é que a igreja do Senhor, como é que a igreja que vive cheia do Espírito Santo de Deus, como é que a igreja que está aguardando a volta de Jesus, qual é o relacionamento desta igreja com o Senhor desta igreja? E qual é o relacionamento desta igreja uns para com os outros? Este é o tema, o relacionamento da igreja com Cristo e o relacionamento da igreja entre si, a igreja com os próprios irmãos. Como é que nós nos relacionamos com o nosso Senhor e como é que nós nos relacionamos entre nós mesmos, irmãos em Cristo Jesus, conforme o pastor Raposo pregou no tempo central, que nós, enquanto os irmãos biológicos, eles têm o vínculo sanguíneo, biologicamente falando, nós temos o vínculo sanguíneo do sangue de Jesus, que nos lavou, nos purificou, nos remiu de todo o pecado, e isto nos torna irmãos em Cristo Jesus. E é muito bonito quando nós falamos: a paz do Senhor, meu irmão. Louvado seja Deus. Isso fala de um relacionamento, de salvos entre salvos, de crentes entre crentes, de santos para com santos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa paz do Senhor não é uma paz apenas, uma saudação, digamos que por formalidade de uma denominação evangélica, mas fala de um vínculo muito maior. Tem gente que quando vai dar a paz do Senhor para o irmão, baixa a cabeça, não olha nos olhos. Tem irmão que dá a paz do Senhor para o irmão apenas por dar, mas ele dá de dente cerrado, a paz do Senhor, para aquele irmão. Tem outros irmãos que, por o irmão ser de uma outra área, se congregar em uma outra congregação, ele passa na rua e não dá a paz do Senhor para o irmão. Paulo está falando exatamente acerca de relacionamento entre Cristo e a sua igreja e o relacionamento cristão entre nós mesmos. Inclusive, eu fiz um teste, irmãos, sobre isto, sobre essa questão de relacionarmos entre nós mesmos. E geralmente quando eu vejo um irmão na rua, que eu sei que ele é crente, que ele é assembleiano, eu faço questão de me direcionar a ele, seja na porta de um banco, seja em uma lanchonete, seja na igreja, seja na rua, em qualquer lugar que eu veja aquele irmão, eu faço questão de dizer assim: a paz do Senhor, meu querido irmão. Faço questão, mas eu fui fazer um teste. Eu digo, eu vou ficar agora sem dar a paz do Senhor, para ver se algum irmão dá a paz do Senhor para mim. Eu fiz esse teste, irmão. Irmão, eu me decepcionei. Ninguém dava a paz do Senhor para mim. Digo, meu Deus, será se eu não sou mais crente? Será se é preciso eu dar a paz do Senhor para o irmão, porque ninguém me dá a paz do Senhor? Misericórdia. Mas aí eu passei a entender acerca desse relacionamento. Também houve um propósito, que Paulo teve um propósito quando escreveu essa carta para a igreja em Éfeso. Irmão Flávio, qual foi o propósito?
O propósito de Paulo, quando escreve essa carta à igreja em Éfeso, está no capítulo 1, versículo 15 a 17, que fala sobre o crescimento desta igreja. O desejo de Paulo é que ela fosse uma igreja que ela crescesse, que tivesse um crescimento espiritual, que tivesse um crescimento abundante. Ele diz assim, Paulo, quando ele escreve no capítulo 1, a partir do versículo 15, ele diz assim: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Irmãos, existia um amor muito grande entre aquela igreja. O apóstolo Paulo, ele se surpreende com o amor que existia naquela igreja. Ele diz assim, olha, por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus, era uma fé maravilhosa, uma fé firmada na palavra, uma fé firmada na palavra, e por eles serem crentes que tinham a sua fé firmada na palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele se surpreende de forma positiva, não de forma negativa. Ele diz, olha, por isso ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, ou seja, o relacionamento do amor ágape uns para com os outros, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele desejava que aquela igreja tivesse um crescimento espiritual, crescesse, aleluia, no conhecimento de Deus, crescesse também no espírito de sabedoria e de revelação de Deus. Este era o desejo de Paulo para com aquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o desejo de Cristo para com esta igreja, para com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem levantar assim as suas mãos e glorificar a Deus e louvar a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele tinha esse desejo, que aquela igreja fosse uma igreja que estivesse em crescimento espiritual. E quando ele, escrevendo essa carta, ele começa a falar acerca daquilo que poderia trazer, digamos que, prejuízo espiritual para aquela igreja. Irmão, eu me surpreendo. Irmão, eu andei o dia todo no sol quente, com a garganta seca. Eu me admiro muito, assim, do zelo de Paulo para com as igrejas, irmãos. Ele era um homem extremamente zeloso pelas igrejas que ele tinha pastoreado. E quando Paulo escrevendo a igreja em Éfeso, ele fala de um perigo que poderia vir sobre aquela igreja e prejudicasse esse relacionamento. Existem muitos perigos que nos cercam dentro do nosso relacionamento um para com os outros. Perigos que nos cercam, e nós precisamos estar atentos a esses perigos que nos cercam como irmãos. E quando Paulo ele fala acerca desses perigos, ele dizia assim, olha, não se embriaguem com vinho. Eu quero ler nessa linguagem aqui, está dizendo assim, pois isso leva à devassidão. Outra diz onde há contenda. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Isto fala de um relacionamento, irmão. Relacionamento de uns para com os outros. E no momento em que nós nos relacionamos uns com os outros, em um relacionamento espiritual, em um relacionamento onde nós estamos cheios do Espírito nesse relacionamento, certamente nós estamos nos relacionando de maneira perfeita diante de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos dentro de um relacionamento agradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E o apóstolo Paulo, ele avisava desse perigo eminente. Irmão Flávio, quando ele fala sobre esta embriaguez, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não está falando da embriaguez mundana, essa embriaguez aí que eles tomam, essa cachaça aí, não. Isso aqui é um sentido figurado, acerca de uma embriaguez onde o orgulho, onde o egoísmo, o egocentrismo, nos separam de um verdadeiro relacionamento com Deus, de maneira que é como que se nós estivéssemos não vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, mas uma vida de embriaguez. Eu não vou dizer embriaguez espiritual, mas uma embriaguez carnal. Não estamos andando no Espírito, mas estamos andando na carne. Muitas vezes, ao invés de nós nos reunirmos, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pelos ciclos de oração. Eu louvo a Deus quando diz assim: irmão, vamos fazer uma tarde de louvor na casa da irmã, como é que eu posso dizer aqui? Irmã Raimunda, minha esposa, pronto. Vamos fazer uma tarde de louvor lá na casa do irmão Flávio, glória a Deus. Vamos fazer uma tarde de louvor na casa do meu irmão Francisco Amorim, glória a Deus por isso. Aí o irmão Francisco manda logo comprar refrigerante. A irmã faz logo bolo, não é assim? Faz um café gostoso, aleluia. Louvado seja Deus. E ali a igreja começa a adorar e a glorificar a Deus de uma maneira tão simples, irmãos. De uma maneira tão natural, mas é algo que agrada a Deus. E Deus se manifesta no meio do seu povo, dentro da sua simplicidade. Louvado seja Deus para sempre. Dentro da simplicidade do Espírito, Deus opera no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu quero que vocês se deixem encher do Espírito, porque o Espírito quer te encher. Louvado seja Deus. Irmãos, mas quando nós vemos um irmão que quer conversar com o outro para falar da vida do outro irmão, irmãos, eu faço logo duas perguntas quando o irmão vem com esse negócio comigo. Eu digo: irmão, isso aí que tu vai me dizer desse irmão aí, vai te edificar? Vai te edificar, irmão? Não, não vai me edificar não, irmão. Eu digo: eu vou te fazer outra pergunta, irmão. Sei que tu vai dizer do irmão para mim. Isso aí vai me edificar? Não, também não vai te edificar não. Vai não, irmão? Não. E eu vou te fazer mais uma pergunta: e vai edificar o irmão que tu vai me falar dele? Também não, irmão. Pois se não te edifica, essa palavra que tu vai me dizer do irmão, não me edifique, nem edifica o irmão, deixa para lá, irmão. Deixa quieto isso aí. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes, eu não queria falar, mas Deus, creio que Ele está nesse negócio. Porque muitas vezes, você tem uma admiração tão grande por aquele irmão, você tem uma admiração tão grande por aquela irmã, e aí chega alguém, enviado pelo diabo,
te conta o negócio daquele irmão ou daquela irmã, e toda aquela admiração que você tinha por aquela pessoa, por aquele irmão, cai por terra. O diabo destruiu o relacionamento admirável que tu tinha com teu irmão, por causa de uma conversa que não era uma conversa que veio pelo mover, pelo encher do Espírito, mas uma conversa que veio pela embriaguez, pelo vinho da carne, pelo vinho da contenda. Aí toda aquela admiração que tu tinha com aquele irmão, quando tu olhava para ele na rua, lá está um homem de Deus, glória a Deus. Lá vem uma mulher de Deus, louvado seja Deus. Aí quando você fica sabendo de algo que não edificou a tua vida, que não edificou a vida do irmão, de ninguém, aí você olha, oh meu Deus, tanto que eu admirava esse irmão, ou eu pensava que ele era assim, mas esse irmão, oh meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Você estragou um relacionamento, irmão. Você causou um prejuízo no reino de Deus. Tenha cuidado. O apóstolo Paulo diz que nós devemos estar prontos para o quê? Para ouvir. Aliás, Paulo não, Tiago. Prontos para ouvir. Por isso que Deus botou 2 orelhas em nós. Ó. A minha é grande demais, minha filha que a orelha está crescendo demais. Estou ficando velho, a igreja vai crescendo. Pronto para ouvir. Tardio para falar. Ouça muito e fale pouco e vai dar certo. Ouça muito e fale pouco. Agora, fala muito e ouve pouco não combina. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui, na atualidade, vivemos em um contexto de comunhão e relacionamentos na igreja. Por isso, a recomendação do apóstolo Paulo para abandonar situações de pecado e nos enchermos do Espírito Santo. Abandonarmos situações que podem nos levar a pecar contra Deus e procurarmos vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. A palavra apresenta logo de início uma ordem, um imperativo divino, significando que não basta deixar de fazer o que é errado, é necessário fazer o que é certo, e o que é certo para a igreja é ser cheio do Espírito Santo. Não é uma opção, é uma ordenança, e o contrário não é apenas um pequeno descuido, é um pecado de desobediência frontal a uma ordem expressa por Deus, enchei-vos do Espírito Santo. Quando Deus fala para que possamos nos encher do Espírito Santo, irmão, fala de um estado permanente, de uma vida abundante em Cristo. Esse andar aqui fala de um estado permanente, para que estejamos prontos, para vencermos os desafios deste século, desta geração. Eu vou dizer aos irmãos que, porque a necessidade urgente, urgentíssima e imprescindível para a igreja andar cheia do Espírito Santo, irmão, é porque nós somos a geração do arrebatamento. Irmão Flávio, por que você fala assim com tanta firmeza que nós somos a geração do arrebatamento? Sabe por quê, irmãos? Porque nós não sabemos o dia que Jesus vai vir. E as outras gerações que vieram antes de nós, as gerações que se passaram, todas elas se julgavam geração do arrebatamento. Sim ou não? Se você perguntasse para os discípulos, quando eles viram Jesus subindo aos céus, e que o anjo disse para eles, olha, varões Galileu, esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, da mesma forma como vi subir, da mesma forma havereis de voltar. Então, aqueles discípulos ficaram nessa expectativa de que Jesus iria voltar.
E os séculos foram se passando, e os tempos foram passando, mas todos aqueles irmãos das gerações anteriores à nossa, eles eram a geração do arrebatamento, porque eles estavam aguardando Jesus. Irmão Flávio, mas por que é que essas gerações que se passaram, elas estavam aguardando a volta de Jesus? Porque eles eram uma geração que viviam cheia do Espírito Santo de Deus. Uma geração que vivia cheia do Espírito Santo. Então, o sinal de uma geração que vive cheia do Espírito Santo, o sinal de uma geração que anda no Espírito de Deus, é o arrebatamento da igreja, é a expectativa do arrebatamento da igreja. Eu não vou dizer que o irmão que não tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, o irmão que não anda no Espírito, eu posso dizer que o irmão que não tem expectativa da volta de Jesus, melhor falando, que não está nessa expectativa, nesse desejo, nessa ansiedade da volta de Jesus, irmão, ele é o irmão que precisa andar no Espírito, irmão. Irmão, você tem expectativa da volta de Jesus? Tenho, irmão. O desejo do meu coração é que Jesus volte agora. O desejo do meu coração é que Jesus volte hoje. O desejo do meu coração é que o arrebatamento seja agora. Isso é uma evidência real e cabal de que o irmão é o irmão que anda no Espírito. O irmão que está no Espírito, o desejo glorioso da volta de Jesus. O irmão que está preparado, está em um estado permanente de vida espiritual abundante, porque andar no Espírito fala de um estado espiritual permanente, de uma vida abundante em Cristo. E o crente que vive nesse estado permanente, de uma vida espiritual em Cristo Jesus, irmão, a sua expectativa é a volta do Senhor. Louvado seja Deus. Quantos estão nessa expectativa aqui, irmão? Levante suas mãos assim. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Viva, irmão, uma vida na expectativa de que Jesus, Ele está voltando, de que Jesus voltará a qualquer momento, e que nós precisamos estar cheios e transbordando do Espírito Santo de Deus, desejando pelas coisas de Deus. A palavra de Deus diz: desejai ardentemente, não é, o genuíno leite espiritual, ou seja, a palavra de Deus, um desejo constante na vida do crente que vive uma vida abundante em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui quando nós lemos, diz que deixar, irmão, já foi embora o tempo, irmão, terminei nem a primeira, pastor aqui, não vai dar certo não, tem 2 páginas ainda, irmão, acabou o tempo, foi embora. Pois é, a Bíblia fala, irmãos, acerca do andar no Espírito de Deus. Deixar de andar no Espírito, ou deixar de cumprir com este mandamento, é um pecado. É um pecado. Irmão Flávio, por que é pecado andar no Espírito? Porque, irmão, só existe quando você não cumpre um mandamento da palavra de Deus, você descumpre esse mandamento. E não cumprir o mandamento da palavra de Deus é pecado. E só existe duas alternativas para o crente: ou ele anda no Espírito, ou ele anda na carne. Ou eu ando no Espírito, ou eu ando na carne. Irmão, não dá para fazer as duas coisas, não. Dá não, irmão. Não dá para me viver um pouquinho na carne e um pouquinho no Espírito, ia ser tão bom, irmão. Dá não, irmão. Ou tu anda no Espírito, irmão, ou tu anda na carne. Por quê, irmão? Porque Jesus só vem buscar uma igreja
que anda no Espírito, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quando Davi, o que me chama a atenção, no Salmo 51, eu pensei que eu não ia ter palavra nem para 2 minutos, mas que falta coisa ainda, e eu estou longe. Quando Davi, o Salmo 51, uma coisa que me chama a atenção neste Salmo, é que Davi, ele pecou contra Deus, mas quando Davi, ele se inclina diante de Deus, para pedir perdão para Deus, diante daquilo que ele pecou, o maior desejo do coração de Davi, está no Salmo 51, quando ele pede perdão para Deus. O maior desejo de um crente, irmão, que deseja viver uma vida no Espírito, estava no coração de Davi. Ele diz assim, Salmo 51, versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O desejo do crente, que deseja viver no Espírito, andar no Espírito, adorar a Deus no Espírito, glorificar a Deus no Espírito, o desejo do coração dele é tal como o desejo do coração de Davi, para que Deus jamais tire dele o Espírito Santo. Quando o pastor Estevão Ângelo de Souza, saudosa memória, ele escreveu um livro, irmão, chamado Nos Domínios do Espírito. Não sei se alguém tem esse livro aqui. Nos Domínios do Espírito. Pastor Estevão Ângelo de Souza, compre esse livro. Quando eu olhei o título desse livro, Nos Domínios do Espírito, eu digo isso aí. Quando o pastor Estevão deu esse título a esse livro, ele estava falando exatamente sobre a igreja. O título do livro já fala sobre os domínios do Espírito. A igreja ela tem que viver, tem que andar, tem que permanecer nos domínios do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E a maior tristeza, e o que mais entristece, o maior medo, posso dizer assim, de um coração, no coração de um crente, que anda no Espírito, que tem um andar permanente no Espírito. Sabe qual é o maior medo, irmão, desse crente? Entristecer o Espírito Santo de Deus. Esse deve ser o maior medo, irmão, de um crente que anda no Espírito, é entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas que nós possamos fazer uma reflexão sobre como está a minha vida. Como é que eu estou andando? Estou andando no Espírito? Estou vivendo no Espírito? Estou glorificando no Espírito? Estou desejando no Espírito? Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e para sempre. Amém.